Essa semana comemoramos o Dia da Consciência Negra e lá se vão 130 anos de história. O marco foi a assinatura da Lei Áurea. O 20 de novembro é também uma referência à morte de Zumbi, rei dos Palmares. O tempo passou, a luta é grande, mas o preconceito, infelizmente, ainda prevalece. Desde a infância, a criança negra adquire uma maturidade precoce, já que precisa lidar com preconceito desde muito pequeno. E ele se estende à adolescência e também na fase adulta. Eu vou conversar um pouco sobre isso agora com a Penélope Lima, ela que é atriz, terapeuta ocupacional, faz parte de um movimento Manas Pretas, é militante do movimento negro. E a gente olhando para ela aqui, a considera branca, já que ela tem a pele visivelmente branca. Mas acredite, Penélope, o que é que você se considera? Eu sou uma mulher negra. Por quê? Explica pra gente. Bom, esse período de conscientização, ele foi muito dolorido, né? Mas aconteceu depois que eu comecei a me aproximar do feminismo e comecei a me aproximar de causas também em relação ao feminismo negro. E eu vim de uma família negra, né, mas sempre fui tratada como branca porque a cor da minha pele é mais clara do que a maioria dos meus parentes. Mas a partir do momento que eu comecei a estudar sobre o colorismo e comecei a entender melhor sobre fenótipo, sobre origem, sobre descendência, né, eu pude entender que eu também sou uma mulher negra e passei a me engajar em movimentos principalmente voltados à conscientização da mulher negra, dos direitos da mulher negra. Para conversar sobre esse tema, eu estou chegando aqui na casa de Zélia Amador. Ela é militante do movimento negro, pesquisadora, professora da UFPA. A gente precisa falar sobre esse tema principalmente de três vertentes, que é o racismo individual, o institucional e o estrutural. Ela está logo aqui ao meu lado, ninguém melhor do que ela para falar sobre esse tema. A gente precisa, inclusive, falar da autovigilância, né, Zélia? Que a gente estava falando agora há pouco também, sobre até termos que a gente usa durante toda uma vida e muitas às vezes não se atentam. Quando a coisa, por exemplo, tá feia, se diz a coisa tá preta. A palavra denegrir a imagem do outro é quando é algo ruim. Mas vamos começar sobre a diferença, né, do racismo individual, institucional e estrutural. Tá, o racismo individual é esse racismo que a gente lida no cotidiano e que ele tem um autor. É o racismo que causa a discriminação direta. Esse racismo é crime inafiançável, imprescritível, e você tem uma legislação que pune esse racismo. Você pode dar queixa na polícia e aí vai para a justiça, mas tem um autor e o autor será punido pelo racismo que cometeu. Mas você tem o racismo institucional, que é um racismo que não tem autor. Tá? É um racismo em que o autor fica invisível. Por exemplo, a ausência de políticas públicas voltadas para população negra, que aconteceu durante muito tempo nesse país, isso é exemplo de racismo institucional. Por exemplo, a Lei Áurea, que aconteceu em 1880, acaba com a escravidão, e ela não é acompanhada de nenhuma outra política que indenize a população que foi escravizada durante mais de 3 séculos. Ela não vem com nenhuma outra política que dê condições de vida digna àquelas pessoas que foram as pessoas que construíram com a sua força de trabalho esta sociedade. Então isto é racismo institucional. Tem ainda o racismo estrutural, que é o racismo que está presente na nossa sociedade, está presente no nosso imaginário social, está presente no nosso senso comum, tá? E é nesse racismo estrutural
que todos nós, todos os brasileiros, somos socializados. Atualmente, é obrigatório o estudo da cultura africana nas escolas e as cotas para negros nas universidades. Ainda assim, eles são minoria no ensino superior. Hoje tem muita gente que a cota de racista de negro, cota para negro. Nas turmas que se formam, quantos negros se formam? A taxa é bem pouca, quando se formam. A Secretaria de Segurança Pública do Pará revela que de janeiro a setembro deste ano foram registradas 18 denúncias de injúria racial, uma a cada 2 semanas. Mas esse número pode ser ainda maior, já que as vítimas normalmente não denunciam. Nesse crime de injúria, o que se observa é que a ofensa é direcionada em razão da cor, da origem, da etnia ou da condição de pessoa com deficiência ou de pessoa idosa, ele se dá individualizada. A ofensa é direcionada a uma pessoa especificamente. É o caso de Gênesis, que vive diariamente com preconceito velado através do riso. Rindo de uma piada contra a sua raça, contra a sua pessoa, né? Para fazer a vontade daquela pessoa, entrando na piada. Para se inserir no grupo, senão você é excluído. Isso. Este é um caso típico de injúria racial e está no Código Penal. A pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Consiste em ofender a honra de alguém com elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. Se confunde com atinge uma coletividade. Considerado racista, por exemplo, revidar ou centro comercial ou edifício público. Já no caso de racismo, ele está previsto na lei própria, a lei específica, e ela atinge, a ofensa atinge uma coletividade de pessoas, não apenas uma pessoa, mas a coletividade dentre essas raça, etnia, origem. A injúria racial foi uma invenção, tá? Houve em 94, eu acho, 1994, uma modificação do Código Penal para incluir a injúria racial. Porque a lei do racismo, a 7716, ela diz que o racismo é um crime inafiançável e imprescritível. Acontece que houve agora uma modificação pelo STF, em junho desse ano. Tá? O STF coloca injúria racial e racismo como similares. Tá? Então, eu acho que isso é muito bom. É muito bom porque você acaba com essa questão de esvaziar as ofensas racistas. De acordo com o levantamento do Atlas da Violência 2018, entre 2006 e 2016, a taxa de homicídios de negros, pretos e pardos cresceu 23,1%. No mesmo período, a taxa entre os não negros, os brancos, amarelos e indígenas, teve uma redução de 6,8%. Só em 2016, a taxa de homicídio foi de 71% de pessoas pretas ou pardas. A situação das mulheres negras também é grave. A taxa de homicídio entre elas foi de 71%, superior à de mulheres não negras. Os homens, no entanto, continuam sendo as maiores vítimas da violência. No país, 33.590 jovens foram assassinados em 2016, sendo 94,6% do sexo masculino. Quem já foi vítima de discriminação racial não esquece. Você sai na rua, pessoas às vezes ainda te olham com um olhar de desprezo, assim, sabe? Isso é muito, como é que essa pessoa pode falar? A pessoa fica triste, né, por um caso assim, tipo, o que eu fiz pra essa pessoa estar me olhando desse jeito? Eu uso óculos, entendeu? Eu quero ver a afeição das pessoas me olhando no dia a dia, no trabalho, entendeu? Bate uma tristeza, eu acho que, assim, pra mim já é triste, imagine pra um gay, pra uma trans. Considerada branca pela própria família de maioria negra,
Penélope já tentou de tudo para se adaptar a esse embranquecimento e alisou o cabelo por muitos anos. Ressaltem seus pontos fortes. Se você é interessada nas questões voltadas para feminismo ou então para movimento negro, unam-se às pessoas que estão dispostas a lutar pela mesma causa, porque nós podemos tudo. Juntas somos mais fortes? Com certeza.